neve caía densa e silenciosa, cobrindo as Ardenas com uma quietude cruel. Mas sob aquele silêncio branco, o inferno se desenrolava. Era dezembro de 1944, a última aposta de Hitler no Ocidente. Em menor número, cercados e congelando, a 101ª aerotransportada entrincheirou-se, enfrentando toda a fúria das unidades mais temidas da Alemanha. Isto não é apenas um resumo, esta é a história completa. Entramos fundo nas trincheiras, nos abrigos individuais, na luta desesperada do dia a dia enquanto as águias gritantes lutavam contra a aniquilação. Esta é a batalha contra as divisões mais elitistas da Alemanha. O destino da frente ocidental oscilava em uma encruzilhada congelada na Bélgica. Exatamente às 6h45 da manhã de 20 de dezembro, a artilharia alemã quebrou o silêncio a leste de Marvi. O bloqueio de estrada comandado pela equipe O'Hara, posicionado ao longo da rodovia Wiltz-Bastogne, foi repentinamente alvejado. Uma neblina densa cobria o solo, escondendo qualquer movimento visível. Mas os homens podiam ouvi-lo, tanques avançando com estrépito logo além de sua linha de visão na névoa. Uma ofensiva blindada alemã estava se formando. Por volta das 9h da manhã, a neblina começou a se dissipar e, através da névoa, as tropas americanas avistaram um pequeno grupo de trabalho alemão, cerca de uma dúzia de soldados, tentando desmontar o bloqueio. Provavelmente eram engenheiros das SIS. Enquanto puxavam os troncos derrubados, o batalhão de artilharia de campanha 420 ajustou o alvo e abriu fogo. 2 alemães foram mortos instantaneamente, os demais se dispersaram em pânico. O inimigo respondeu lançando uma cortina de fumaça sobre o bloqueio de estrada, espessa o suficiente para encobrir o terreno e obscurecer as posições americanas. Esperando um ataque de infantaria, os homens de O'Hara responderam com morteiros e fogo de seus canhões de assalto. O bombardeio provavelmente impediu o avanço inicial em direção à sua posição, desviando o ataque alemão para o sul, em direção a Marvi, onde 5 tanques leves americanos haviam se reposicionado na noite anterior. Enquanto isso, o coronel Joseph Harper, comandante do regimento 327 de Infantaria Planadora da 101ª Aerotransportada, estava em movimento. Apenas no dia anterior, seu regimento havia assumido um posto de comando perto de Mende-Saint-Étienne. Agora, cedo no dia 20, o 2º Batalhão de Harper marchou direto para Bastogne sem pausa e avançou imediatamente para Marvi, substituindo os engenheiros exaustos estacionados lá. Por pura coincidência, o inimigo abriu fogo contra o bloqueio da equipe O'Hara exatamente quando o 2º Batalhão de Harper chegou a Marvi. Determinado a entender a situação, Harper reuniu-se com o coronel O'Hara para um reconhecimento conjunto. Com eles estava o tenente-coronel Roy Inman, comandante do 2º Batalhão. A relação entre eles era de cooperação, não de comando. A força blindada de O'Hara não estava subordinada à 101ª, apenas a apoiava. Os homens do coronel Inman asseguraram a vila e estenderam sua linha para sudoeste em direção à estrada principal perto de Remoy Foss, formando uma frente de aproximadamente 2.500 metros. Os engenheiros que eles substituíram tinham ocupado 3 postos avançados ao longo desse arco, nenhum dos quais havia sido ainda atacado. Às 11h25 da manhã, o ataque alemão veio com força. O posto de comando do coronel Inman, em Marvi, informou por rádio que tanques inimigos se aproximavam sob um fogo intenso de artilharia. Harper, que acabara de atingir o cume de uma colina próxima em um jipe, viu de repente a verdade. Tanques emergindo dos bosques a sudeste de Marvi, disparando diretamente contra a vila. O assalto havia começado. 4 tanques alemães, apoiados por 6 veículos blindados de transporte de tropas, provavelmente da Waffen-SS, avançavam metodicamente, bombardeando edifícios à medida que se aproximavam. Os tanques leves americanos, completamente superados em poder de fogo, tentaram se esquivar entre as casas, respondendo com seus canhões de 37 mm. Teve pouco efeito. Um logo foi incendiado, outro danificado. Temendo que os tanques atraíssem ainda mais fogo para a vila, o comandante dos blindados solicitou permissão para recuar. O'Hara autorizou. Mas, de seu ponto de observação na colina, o coronel Harper interpretou mal a cena. Ele viu os tanques recuando e acreditou que estavam fugindo, abandonando sua infantaria. Atrás deles, os maiores tanques Sherman da equipe O'Hara permaneciam imóveis, silenciosos. Então, a apenas 700 metros, atacaram. 2 dos Shermans de O'Hara abriram fogo sobre sua frente, desferindo golpes devastadores na blindagem alemã. Um tanque inimigo foi obliterado instantaneamente. Outro Panzer IV explodiu sob fogo direto.
Um veículo blindado foi despedaçado, matando sua tripulação e a maior parte da infantaria que transportava. Um tanque inimigo virou e fugiu. Outro fez uma investida desesperada em direção a Marvi, mas foi destruído a queima-roupa por fogo de bazuca. O canhão autopropulsado alemão, agora exposto, tentou recuar, mas foi atingido de todos os lados e incendiou-se. Enquanto os veículos blindados alemães atravessavam os escombros fumegantes e avançavam para a vila, a infantaria das SS saltou para baixo e carregou para frente, mas as tropas planadoras mantiveram suas posições. Com os engenheiros recuando e a confusão se espalhando pelas linhas, alguns americanos acharam que sua própria unidade estava se retirando. O coronel Harper viu isso e entrou em pânico. Pelo rádio, chamou o general McAuliffe, informando que a vila havia caído e que estava organizando um contra-ataque. Harper correu de volta para reunir seus homens, apenas para descobrir a verdade. A maioria dos que haviam recuado eram engenheiros, não sua infantaria. Apenas uma equipe de morteiro de sua unidade havia recuado, e logo foi ordenado que voltasse ao combate. Enquanto isso, um combate feroz de casa em casa irrompeu dentro de Marvi. O coronel Inman e o capitão Hugh Evans, comandante da Companhia G, haviam sido ambos atingidos por um projétil de tanque durante um reconhecimento. Seu estado era desconhecido. Harper comunicou novamente por rádio, perguntando se a vila ainda estava sob controle. A resposta veio do Major Galbraith. Sim, ainda estamos aqui, mas os alemães também. Esperamos expulsá-los. E eles o fizeram? Paraquedistas americanos do Regimento 327 de Infantaria Planadora entrincheiraram-se em abrigos individuais, mantendo suas posições com teimosia e coragem. Alguns foram mortos à queima-roupa, metralhados em seus abrigos, despedaçados ao tentar deter os veículos blindados com armas leves, mas nenhum fugiu, nenhum se virou. Mais tarde, o coronel Harper percorreu o campo de batalha e encontrou cada homem ainda voltado para a frente, com armas nas mãos. Equipes de bazuca destruíram veículos inimigos, tropas planadoras limparam os edifícios, lutando cômodo por cômodo. No início da tarde, a vila já era deles novamente. 20 soldados alemães foram capturados. 30 jaziam mortos. Um tenente americano capturado no início do combate foi libertado por seus próprios companheiros. 5 homens da Companhia G foram mortos, todos em seus abrigos individuais. 15 ficaram feridos. A equipe O'Hara, ainda estacionada na crista, havia disparado apenas brevemente durante o ataque dos tanques. O inimigo não fez esforço algum para flanqueá-los e sua infantaria estava longe demais para intervir. Às 2 horas da tarde, Marvi estava calma. Fumaça subia sobre a vila e mais alguns tanques inimigos avançaram cautelosamente, mas recuaram novamente. Um veículo blindado atolado na lama a sudeste da cidade foi rapidamente destruído. O ar estava mais frio agora, o solo havia endurecido, a geada mordia profundamente e, à medida que o dia findava, a primeira neve das Ardenas começou a cair, marcando uma nova e sombria fase da batalha. A 101ª aerotransportada manteve-se firme, enfrentou blindados alemães, infantaria das SS e o caos do combate urbano. Mas Marvi resistiu, Bastogne ainda estava de pé e a luta estava longe de terminar. Nos dias 21 e 22 de dezembro, o perímetro nordeste de Bastogne viu pouco mais que escaramuças. A Waffen-SS e as forças alemãs haviam sido detidas em Neff e Mont pelos paraquedistas do Regimento 501º do coronel Ewell, apoiados por elementos agregados. Enquanto isso, as tentativas de penetrar nas linhas americanas comandadas pelos coronéis O'Hara e Harper, a sudeste, também fracassaram, talvez menos custosas para o inimigo, mas não mais bem-sucedidas. Após esses avanços iniciais de reconhecimento e o combate feroz em Neuville, os alemães pareceram abandonar momentaneamente a ideia de forçar uma ruptura direta em direção a Bastogne. Em vez disso, mudaram o foco, empurrando suas colunas blindadas para o oeste e contornando ambos os flancos em um esforço determinado para cercar completamente a cidade. Na noite de 20 de dezembro, os alemães cortaram a estrada para Neufchâteau, isolando efetivamente Bastogne. Apenas algumas horas antes, o general Anthony McAuliffe havia percorrido aquela estrada para se encontrar com o comandante do corpo, general Middleton. O momento era crucial. Naquela reunião, McAuliffe expressou confiança de que suas forças conseguiriam manter Bastogne por pelo menos 48 horas, talvez mais. Middleton alertou-o de que as comunicações poderiam ser interrompidas em breve e que ele precisaria agir de forma independente. O general também revelou que a 116ª Divisão Panzer se aproximava do flanco de McAuliffe, juntando-se a outras 3 divisões alemãs já empenhadas no cerco. McAuliffe permaneceu impassível. Acho que podemos dar conta deles, disse ele. Middleton, cético, admitiu que não tinha certeza se Bastogne poderia ser mantida, especialmente com a situação se deteriorando rapidamente. Mesmo assim, enfatizou a importância de manter a estrada para sudoeste aberta pelo maior tempo possível.
Ao se despedir, Middleton fez uma observação em tom de brincadeira. Agora não vá se deixar cercar. McAuliffe riu, mas no fundo já acreditava que estavam cercados. Apenas 30 minutos após o retorno de McAuliffe pela estrada, a blindagem alemã a cortou completamente. Ironicamente, o cerco trouxe uma clareza muito necessária à estrutura de comando americana. Nos 2 primeiros dias do cerco, a coordenação entre infantaria e blindados havia sido precária, na melhor das hipóteses. McAuliffe havia solicitado que o comando de combate B da 10ª Divisão Blindada fosse subordinado diretamente ao seu comando, mas o coronel Roberts, que liderava os tanques, respondeu com ceticismo: "O que você sabe sobre blindados?" McAuliffe retrucou prontamente: "Talvez você queira que a 101ª Divisão seja subordinada ao seu comando de combate." Essa falta de unidade decorria em parte da confusão quanto à autoridade de comando, e em parte do fato de que a infantaria e os blindados não estavam familiarizados uns com os outros. Sua cooperação era eficaz, mas carecia de coesão. Como disse um oficial do Estado-Maior, os tanques pareciam uma fada no fronte, sempre presentes, mas nunca plenamente integrados. As tripulações dos tanques sentiam o mesmo em relação à infantaria. Ambos acreditavam estar sustentando a linha com a ajuda mínima do outro. A ligação entre eles era irregular. Não havia tempo para estabelecer coordenação. Todos estavam ocupados demais, apenas sobrevivendo. Mas com Bastogne agora totalmente cercada, o general Middleton tornou oficial. Todas as forças dentro do bolsão, incluindo o comando de combate B, estavam agora sob o controle direto do general McAuliffe. Middleton disse ao coronel Roberts: "Seu trabalho tem sido satisfatório, mas não posso lidar com 2 conjuntos de relatórios da mesma área." A partir daquele momento, o coronel Roberts transferiu seu comando para o quartel-general da 101ª Divisão e permaneceu lá até que o cerco fosse rompido. A coordenação entre tanques e paraquedistas melhorou rapidamente. Roberts, um comandante blindado experiente e agressivo, tornou sua missão garantir que os tanques não fossem desperdiçados. Ele resistiu aos pedidos da infantaria de usar tanques como bloqueios rodoviários estáticos e, em vez disso, insistiu em manter uma reserva blindada móvel. Ele emitiu um memorando a todos os oficiais da infantaria, detalhando o uso adequado de tanques em operações de apoio. Em 21 de dezembro, o 8º Corpo emitiu sua ordem ao Comando de Combate B, manter a linha de Bastogne a todo custo. Middleton havia anteriormente expressado preocupação a McAuliffe sobre se a guarnição de Bastogne tinha força suficiente para resistir. A aposta sempre fora arriscada, mas agora Middleton estava totalmente comprometido. A partir daquele ponto, ele, McAuliffe e Roberts agiram com total determinação. Não haveria retirada. Bastogne seria mantida. McAuliffe finalmente tinha um campo de batalha definido. A incerteza das primeiras 48 horas, de se perguntar quem poderia estar recuando em sua direção das divisões americanas desorganizadas, havia terminado. Não haveria reforços da 28ª ou da 106ª Divisões. A 7ª blindada estava atolada perto de St. Vith. Anteriormente, McAuliffe havia recusado uma visita do Major-General Norman Cotta, da 28ª Divisão. "Estou ocupado demais", ele dissera. Cotta havia prometido vir pessoalmente, mas até o dia 21 estava claro que Cotta não viria. McAuliffe agora sabia. Sua única responsabilidade estava dentro do anel de 2,5 km de forças alemãs que se apertava ao redor de Bastogne. O único apoio de fogo em que podia confiar era de suas próprias baterias de artilharia de 105 mm. O que McAuliffe não esperava, e o que virou a maré a seu favor, foi a queda súbita da pressão alemã. Após 2 dias de ataques implacáveis, o inimigo fez uma pausa. Enquanto as forças alemãs se espalhavam para o sul e oeste para apertar o laço, o ritmo dos ataques contra a própria Bastogne diminuiu. Essa pausa deu a McAuliffe uma janela inestimável para fortalecer a coesão entre infantaria e tanques, agora totalmente sob seu comando. Os alemães haviam falhado em romper as defesas, agora tentariam sufocar Bastogne até sua rendição. O movimento inimigo para o oeste e sul continuou. A divisão Panzerlehr já havia se esgotado contra as defesas de Bastogne. A 26ª Divisão Volksgrenadier, avançando do leste, também havia fracassado em alcançar seu objetivo. Documentos alemães capturados revelaram posteriormente que a 26ª havia sido designada para tomar Bastogne por uma questão de prestígio. Ela havia fracassado. As tropas alemãs avançavam leves e rápidas, atraídas pelas promessas de seus comandantes de que Bastogne estaria cheia de alimentos e suprimentos americanos capturados. Alguns tinham passado fome por 3 dias tentando alcançar essas rações. Seu poder de fogo também mostrava sinais de esgotamento.
Apesar do intenso fogo de morteiros e Nebelwerfers sacudindo os prédios dentro de Bastogne, o apoio de artilharia durante os ataques de infantaria era limitado, restrito principalmente ao fogo direto de tanques e a um punhado de canhões autopropulsados. A inteligência aliada concluiu que isso se devia à escassez crítica de munição alemã. O corte da estrada de Neufchâteau mal causou ondulações nos registros da 101ª Divisão. Até aquele momento, a seção G2 da divisão, responsável pela inteligência inimiga, vinha construindo seu quadro do zero, baseando-se em documentos capturados e prisioneiros interrogados. Nenhuma estimativa detalhada do inimigo estava disponível quando a batalha começou. O que o tenente-coronel Paul Dana, o G2 da divisão, perdia em informação, compensava com humor sombrio e mensagens claras. Quando 11 homens mortos foram encontrados perto de um hospital capturado, vestidos com roupas civis, mas usando placas de identificação alemãs, Danahay foi pessoalmente identificá-los. Horas depois, uma mensagem da 10ª Divisão Blindada alertou a 101ª. Vocês podem esperar ataques de tanques Sherman, civis e quase qualquer coisa agora. Relatos seguintes mencionaram tropas alemãs mortas com uniformes americanos e tanques Sherman disparando contra posições americanas. Danahay investigou e descobriu que as tropas alemãs, que usavam roupas americanas, nunca usavam disfarces completos, apenas o suficiente para causar confusão, permanecendo tecnicamente em uniforme. Isso foi suficiente para inspirar seu próximo alerta. Seu equipamento, escreveu ele, é reforçado com equipamentos americanos capturados, que eles não hesitam em usar. Seu moral é alto, mas desmoronará assim que enfrentarem paraquedistas americanos. Os alemães não gostam de lutar. A falsa coragem adquirida durante seus recentes sucessos não foi suficiente para mantê-los longe das estradas. Enquanto essa mensagem chegava às linhas de frente, as forças alemãs completaram seu cerco, cortando a última via de acesso ao sul de Bastogne. Reconhecimento e patrulhas relataram infiltração inimiga crescente a oeste e sudoeste da cidade. O círculo agora estava totalmente fechado, mas também estava a determinação americana de mantê-lo. Às 11h30 da manhã de 22 de dezembro, 4 soldados alemães, 2 oficiais e 2 soldados rasos, aproximaram-se de Bastogne, vindo da direção de Remoir-Fosse, carregando uma grande bandeira branca. O grupo era composto por um major, um capitão e 2 soldados rasos. Eles foram interceptados pelo sargento técnico Oswald Butler, pelo sargento Carl Dickinson e pelo soldado raso Ernest Premitz, da Companhia F, 327 Infantaria Planadora. Premitz falava alemão. O capitão alemão, que falava inglês, declarou: "Somos parlamentares." Os americanos os escoltaram até o posto de comando mais próximo, operado pelo tenente Leslie Smith do pelotão de armas. Smith vendou os olhos dos oficiais, deixou os soldados rasos sob guarda e levou os 2 alemães ao posto de comando do capitão James Adams. Dali, a notícia subiu na cadeia de comando. Batalhão em Marvy, depois regimento em Bastogne e, finalmente, a 101ª Divisão. O inimigo havia chegado com termos de rendição, a frente ficou em silêncio, rumores se espalharam rapidamente. Alguns americanos acreditaram que os alemães estavam prontos para desistir. Soldados saíram de suas trincheiras, barbearam-se, lavaram-se e usaram os banheiros. Mas a mensagem que os alemães traziam não era uma rendição, era uma exigência de rendição. O major Alvin Jones levou o documento ao general Anthony McAuliffe e a seu chefe de Estado-Maior interino, tenente-coronel Ned Moore. A mensagem ordenava a rendição total da guarnição americana e ameaçava a aniquilação total caso não fosse aceita. Fazia um apelo emocional à humanidade americana, instando McAuliffe a salvar a população civil de Bastogne de mais sofrimento. Os americanos tinham 2 horas para responder. Os oficiais alemães teriam que ser devolvidos até às 14 horas, mas o ataque não recomeçaria antes de 1 hora depois disso. Na escuridão congelante das primeiras horas da manhã de 22 de dezembro, uma das patrulhas de Tim O'Hara avançava com cautela pela neve perto de Bastogne. A visibilidade era boa e o ar cortante. Enquanto avançavam, os homens do 54º Infantaria Blindada ouviram de repente passos, neve estalando sob pés que se aproximavam. 11 figuras surgiram, movendo-se com calma e confiança por cercas e terreno, como se a terra lhes pertencesse. Não portavam armas visíveis. Não se esgueiravam nem rastejavam. Caminharam diretamente pelas linhas americanas, movendo-se em silêncio entre as posições do 327 Infantaria Planadora e do 54º Infantaria Blindada. Passaram por sentinelas e patrulhas sem serem desafiados. Nenhum tiro foi disparado. Vários grupos relataram ter visto os 11 homens, mas nenhum os enfrentou. O quartel-general verificou todas as unidades no setor.
Ninguém havia enviado tal patrulha. Se eram americanos perdidos ou tropas da Waffen-SS infiltradas disfarçadas de forças amigas, nunca foi determinado. Eles desapareceram tão misteriosamente quanto haviam aparecido. O incidente tornou-se uma das lendas duradouras do cerco de Bastogne. Mais tarde, às 17h25 do dia 23 de dezembro, forte fogo de artilharia alemã caiu sobre o 2º Batalhão, 327 Infantaria Planadora e Marvi. Os projéteis vinham de tanques inimigos escondidos em um denso bosque de abetos logo acima da vila de Marteimon. Os panzers alemães, provavelmente da divisão Panzerlehr, tinham mais uma vez recorrido a uma tática usada durante todo o cerco, usar seus tanques como artilharia improvisada, disparando de posições cobertas em vez de arriscar posições avançadas de artilharia. Uma leve nevasca começou a cair à medida que o bombardeio se intensificava. 10 minutos depois, às 17h35, infantaria e blindados alemães lançaram um ataque coordenado da mesma área geral. O ataque começou lentamente. Infantaria com macacões brancos fundia-se ao crepúsculo que se desvanecia, esperando até que a escuridão lhes desse total camuflagem. Enquanto a seção de Tim O'Hara permaneceu intacta pelo bombardeio inicial, os postos avançados do 54º Infantaria Blindada avistaram 2 metralhadoras inimigas disparando diretamente contra Marvi. Eles flanquearam e silenciaram as armas, mas logo um fogo automático intenso varreu seu setor. Incapazes de localizar o inimigo na escuridão, os americanos mantiveram fogo, exceto por uma metralhadora pesada à esquerda. Os alemães a identificaram. Uma granada de mão caiu ao lado da arma, matando o atirador e ferindo o outro. A tripulação restante fugiu. Na manhã seguinte, uma patrulha encontrou o homem ferido ainda vivo, mal conseguindo acenar com a cabeça. Tanto ele quanto o soldado caído tinham sido revistados e despojados de seus equipamentos pelo inimigo. Em 30 minutos, a batalha explodiu em toda a sua intensidade. Pouco depois das 18h40, um pelotão da Companhia G, 327 Infantaria Planadora, foi cercado na colina 500, logo ao sul de Marvi. Tropas alemãs tinham se movido por casas e pátios ao redor da base da colina, fechando o círculo. Alguns americanos conseguiram escapar pelas laterais, outros permaneceram e lutaram, estavam agora isolados. 4 tanques alemães que tinham acompanhado a infantaria em direção à colina 500 desviaram seu fogo para Marvi, aumentando o estrondo vindo das posições principais alemãs. O coronel Harper temia há muito tempo pela vulnerabilidade da colina. Mais cedo naquele dia, ele havia pedido ao coronel O'Hara que posicionasse blindados na encosta. O'Hara concordou em enviar uma arma de 57 mm para substituir a arma de 37 mm que antes a cobria. Mas o Mail-Trax, que transportava a arma, havia acabado de alcançar a colina quando tanques e infantaria alemães atacaram. O motorista entrou em pânico, virou em direção a Marvi e dirigiu direto para as linhas americanas. Misturando-o por um veículo inimigo, os defensores abriram fogo, destruindo o Mail-Trax e matando a tripulação. 2 tanques alemães que vinham logo atrás atravessaram o riacho ao sul de Marvi e avançaram até a igreja, mas ao verem os destroços bloqueando a estrada, viraram e recuaram. Tendo começado com furtividade, a infantaria alemã agora avançava em frenesi. Sinais luminosos iluminaram o céu. Fogo traçante cortava o campo de batalha. Da posição do coronel O'Hara, parecia que balas voavam em todas as direções.
Aquela companhia havia sido massacrada. Um pelotão ocupava um trecho de mata a sudoeste do Morro 500, enquanto o outro estava em terreno ligeiramente mais elevado, logo atrás. Ambas as posições tinham sido invadidas durante o avanço alemão anterior, que irrompera das matas de Martimont. Alguns homens escaparam, outros foram mortos ou feitos prisioneiros. Mas a força principal da Companhia F, que ocupava o cume do Morro 500, dominando a principal rodovia de acesso a Bastogne, não recuara. Eles mantiveram firmeza, suportando todo o peso de um poderoso ataque blindado. O ataque alemão avançou em 3 frentes, o gancho direito fechando sobre Marvy, o centro envolvendo o Morro 500 e a esquerda avançando pela estrada de Bastogne. Os tanques que apoiavam esse ataque pela esquerda só puderam ser detidos pelo fogo de bazucas do pelotão do tenente Smith. Não era um terreno adequado para caçadores de tanques. Qualquer silhueta que aparecesse no horizonte, movendo-se para o sul, era imediatamente alvejada por tanques alemães e canhões autopropulsados disparando de posições ocultas. Caçadores de tanques não sobreviveriam ali. Apenas 3 Shermans da linha do Coronel O'Hara, conhecida como Força Charlie 16, estavam disponíveis para apoiar a infantaria. Mas a batalha noturna foi tão caótica e intensa que, no fim das contas, tudo se resumiu ao fuzil, à bazoca e à determinação do soldado por trás deles. Os homens do tenente Smith repeliram a primeira onda. Houve uma pausa, mas os tanques alemães não recuaram muito. Os americanos se prepararam para o próximo golpe. Ao norte do Morro 500, onde a ofensiva alemã rompera inicialmente a linha, a brecha foi rapidamente selada. Um pelotão da Companhia F, que antes ocupava a estrada de Bastogne, foi reposicionado logo a leste. A 327ª Infantaria Aerotransportada também foi reforçada com as baterias D e E do 81º Batalhão Antiaéreo e com parte da equipe Cherry, comandada pelo Major Hugstead. 12 canhões foram posicionados em semicírculo no terreno elevado do Triângulo Viário, logo acima de Marvy. Entre meia-noite e 1h da manhã, o coronel Rousey reuniu 24 homens sobreviventes da Companhia F e uniu forças com o pelotão de 40 homens do capitão Stash. Juntos, atravessaram a posição do tenente Smith e estabeleceram uma nova linha defensiva, ligada à disposição dos canhões antiaéreos. Esse movimento estabilizou temporariamente o setor rompido. O coronel Rousey assumiu pessoalmente o comando da defesa. Após avaliar a situação no terreno, ele tomou uma decisão difícil. Não haveria contra-ataque. Recapturar o Morro 500 era impossível. Eles não tinham forças suficientes. O máximo que podiam fazer era manter a taça interna, uma linha dentro do saliente criado pela penetração inimiga. O capitão Adams reorganizou os remanescentes da Companhia F para formar uma linha, curvando-se em direção a nordeste, conectando-se às posições que cobriam os canhões do 81º. Eram agora as primeiras horas da véspera de Natal. Os campos estavam silenciosos, mas o sangue já tingira a neve e a batalha por Bastogne estava longe de terminar. A 101ª havia cedido, mas não se quebrara, e mesmo com unidades de elite como a Panzerlehr e a Waffen-SS se aproximando, a linha ainda resistia. 2 vezes mais naquela noite, 23 de dezembro, a blindagem alemã atacou o flanco esquerdo americano, e em ambas as ocasiões, os golpes mais pesados não caíram sobre a recém-formada linha defensiva do coronel Rousey, mas sim sobre as posições exaustas, porém inabaláveis, do tenente Smith e do sargento técnico Butler. Oficiais da 327ª Infantaria Aerotransportada diriam mais tarde que a pura força de vontade e a tenacidade do sargento Butler foram a espinha dorsal de toda a defesa. Num dos ataques, 2 tanques alemães, provavelmente da Panzerlehr ou de elementos da SS que os apoiavam, aproximaram-se a menos de 50 jardas das trincheiras de Smith antes de serem finalmente repelidos por fogo preciso de bazucas, mas não antes de bombardearem o posto de comando de Smith com 15 projéteis, incendiando a casa. Smith e seus homens recusaram-se a ceder, permanecendo agachados no porão enquanto a estrutura ardia acima deles. Os homens de Russe avançaram para o sul numa patrulha noturna, sondando a pequena mata da qual parte da Companhia F havia sido expulsa anteriormente. Eles descobriram que a área agora era ocupada por postos avançados alemães. Alguns sobreviventes da Companhia F, desorientados e rastejando pela vegetação rasteira, foram alvejados por engano pela patrulha. Um soldado suspeitou da verdade, rastejou à frente e puxou os americanos para um local seguro. Os alemães tinham capturado morteiros americanos ao redor de Marvy e os usaram durante toda a noite para bombardear as defesas de Smith e Butler.
O fogo inimigo era preciso e intenso, mas, nas primeiras horas da manhã, sob o silêncio sinistro de uma trégua, os médicos alemães pediram permissão para recolher seus feridos e mortos no campo à frente da posição de Smith. Somente quando começaram seu macabro recolhimento é que o fogo de morteiro cessou. Em outros pontos da linha, o combate permanecia incerto. 2 tanques alemães tinham rompido a defesa avançada de Harper e avançaram furiosamente em direção a Bastonia, disparando contra casas próximas ao posto de comando. Embora sua investida tenha causado caos, não infligiram danos críticos. Em Marvey, os 2 Shermans enviados por O'Hara tiveram um impacto decisivo. Por volta da meia-noite, enquanto entravam na vila pelo norte, ouviram a aproximação de mais blindados alemães. A escuridão ocultava a força inimiga, mas os clarões dos disparos delatavam sua proximidade. Um tanque alemão alcançou o meio-trilhado americano destruído que bloqueava a estrada. Ao tentar dar ré, os Shermans o destruíram a queima-roupa. O tanque incendiou-se, detendo o restante da coluna alemã. A infantaria de Harper cavara profundamente, posicionando-se bem junto às fundações das casas. Agora, com a vila em chamas e os fogos da artilharia iluminando a noite, os americanos estavam envoltos em sombras, enquanto a infantaria alemã, com seus uniformes brancos, destacava-se em silhuetas fantasmagóricas. O ataque foi despedaçado pelo fogo de metralhadoras e fuzis. Ainda assim, tropas alemãs conseguiram tomar alguns prédios na parte sul de Marvey e começaram a avançar para o norte, casa por casa. Ao longo da frente da equipe O'Hara, os combates haviam diminuído à meia-noite. Quando a infantaria inimiga avançou pelos campos iluminados pelo fogo, foi recebida com fogo devastador de armas leves e repelida. Mais tarde, sob o manto da escuridão renovada, um tanque alemão avançou ruidosamente pela estrada. Um observador avançado americano ordenou fogo. Um projétil de 75 mm de um tanque e uma granada de 105 mm de um canhão de assalto rugiram pela noite. O segundo-tenente Sherwood Wishart, líder do pelotão de tanques, acreditava que seus disparos tinham ricocheteado inofensivamente na blindagem inimiga, mas ao amanhecer, um Mark IV destruído foi encontrado ao lado da estrada, perfurado limpa e diretamente por um projétil de 75 mm. Nenhum corpo alemão permaneceu na neve, apenas os restos espalhados e as marcas carmesim da carnificina noturna. Seus médicos tinham feito seu trabalho com rapidez e discrição. Com a luz do dia surgindo na véspera de Natal, o coronel Harper percorreu as linhas para inspecionar os danos. Uma patrulha enviada ao Morro 500 confirmou que ele permanecia em mãos inimigas. A maior parte de Marvey ainda estava sob controle americano, embora forças alemãs estivessem entrincheiradas no setor sul. 5 americanos tinham sido mortos, 7 feridos, e 1 pelotão e meio haviam sido aniquilados na luta pelo morro. A manhã passou sem mais ações inimigas. Às 9 horas da manhã, uma patrulha da linha de O'Hara retornou ao antigo bloqueio rodoviário. O inimigo havia se retirado em grande parte, exceto por 2 soldados alemães sentados, expostos sobre um monte de beterrabas. Foram rapidamente alvejados, mas o estalo dos tiros de fuzil atraiu uma rajada de metralhadora em resposta, forçando a patrulha a recuar. Então, às 14 horas e 40 minutos, o desastre veio do céu. 6 P-47 Thunderbolts mergulharam sobre Marvey, lançando por engano 6 bombas de 500 libras sobre posições ocupadas por americanos, e depois metralhando as ruas com projéteis de calibre 50. O coronel Harper estava nas ruas quando a primeira bomba caiu. Ao se jogar para se abrigar, conseguiu ver claramente os painéis cor de cereja, que marcavam as linhas amigas. Uma das bombas pareceu cair perto de uma patrulha que avançava em direção ao Morro 500. Preocupado, Harper enviou mensageiros para investigar e seguiu a pé. Enquanto se movia, avistou um alemão com um uniforme branco sujo saltar de uma casa para outra. Harper disparou seu fuzil Moon para alertar a patrulha. Eles revidaram contra o prédio, mas logo foram imobilizados por fogo de fuzil vindo da extremidade sul da vila e recuaram. Durante sua varredura, a patrulha fez uma descoberta surpreendente. Um tanque alemão, totalmente camuflado como um monte de feno, exceto por um erro crítico. Haviam deixado o cano das armas saindo através da palha. Harper correu até o único Sherman restante na vila e orientou o artilheiro para o alvo logo além da última fileira de casas. Em seguida, dirigiu-se aos tanques de O'Hara ao longo da estrada de Wiltz e ordenou que começassem a bombardear o tanque disfarçado de monte de feno e as casas que abrigavam infantaria inimiga. O fogo dos Shermans foi imediato. A palha incendiou-se. Granada após granada atingiu o tanque. As tripulações acreditavam tê-lo destruído, embora o Major Galbraith tenha afirmado mais tarde que viu o veículo recuar por seus próprios meios.
Às 16 horas e 45 minutos, os P-47 retornaram, bombardeando e metralhando Marvi pela segunda vez. Depois, às 19 horas e 45 minutos, a própria Bastogne foi bombardeada por aviões alemães. Às 18 horas daquela noite, o coronel Harper recebeu uma nova e impressionante responsabilidade: o comando do perímetro de Marvi até Hemrula, rumo ao noroeste. Ele olhou para o mapa e disse ao general Higgins: "Olhe para isso, isto é metade do perímetro da divisão." Higgins respondeu francamente: "É tudo seu, faça o que puder com isso, não há outra solução." Era um risco calculado. Higgins havia estudado pessoalmente o terreno. O terreno arborizado ao sul dificultaria a passagem de tanques. Ele julgou que a estrada de Wiltz, embora estreita, representava uma ameaça controlável. As forças de Harper tinham força suficiente ali para resistir. O que mais preocupava Higgins era o noroeste. Campos suavemente ondulados, pouca cobertura, nenhuma árvore, terreno perfeito para uma investida maciça de blindados. Até então havia sido o setor mais calmo. Isso só deixava Higgins mais nervoso. Virou-se para o general McAuliffe e murmurou: "Os alemães são um povo sentimental. Provavelmente estão pensando em dar um presente a Hitler no dia de Natal." Durante 6 dias, o perímetro ocidental de Bastogne permanecera estranhamente calmo. Os alemães tinham testado levemente a área, realizando rápidos ataques de sondagem sem compromisso total. O general McAuliffe e sua equipe acreditavam havia muito tempo que o principal ataque alemão viria do oeste, mas a tempestade esperada nunca se concretizou. O coronel Harry Kinnaird, arquiteto do plano defensivo, havia esticado a linha americana ao máximo rumo ao sudoeste, confiante de que uma reserva forte poderia ser mantida pronta para qualquer ameaça real. Um humor sombrio infiltrou-se nos postos de comando. O coronel Harper, comandante da 327ª Infantaria Aerotransportada, trocava gracejos com o tenente-coronel Ray Allen, cujo 3º batalhão cobria o perigosamente exposto setor de Neufchâteau. "Como está seu flanco esquerdo?" perguntou Harper. "Bem", respondeu Allen, "temos 2 jipes lá." Não era exagero. O noroeste também permanecia em grande parte silencioso. A 52ª Infantaria Paraquedista havia sido preservada para um contra-ataque decisivo e até então só havia visto ação menor. Mas a calma não duraria. Na noite de 19 para 20 de dezembro, uma força mecanizada alemã, possivelmente uma combinação de unidades da Wehrmacht e da Waffen-SS, rompera a partir de Hufalize e alcançara o Bois de Herbemann, invadindo a 326ª Companhia Médica Americana num cruzamento estratégico. Apenas 9 sobreviventes abalados da 28ª Divisão de Infantaria conseguiram voltar ao posto do coronel Allen, trazendo notícias sombrias. A estrada Bastogne-Saint-Hubert havia sido cortada. O caminho para reabastecimento ou reforço vindo do noroeste estava perdido. Alarmada, a divisão ordenou uma resposta imediata. Às 22 horas, o coronel Allen recebeu instruções para enviar uma companhia destruir o bloqueio rodoviário e retomar a área. A Companhia B, liderada pelo capitão Robert MacDonald, começou os preparativos e à meia-noite já estava em movimento. Usando a cobertura da noite, os homens marcharam por 90 minutos, rastejando por valas que ladeavam a estrada, com 2 guias caminhando pelo centro. Logo ouviram vozes alemãs e viram chamas lambendo veículos abandonados. Buzinas de carros emperradas completavam a trilha sonora sinistra do posto inimigo. Sem serem detectados, aproximaram-se a 75 jardas da posição e se desdobraram em silêncio. Pelotões flanquearam à esquerda e à direita, armas mais pesadas foram centralizadas. Quando todos estavam posicionados, 2 tiros de fuzil deram o sinal de início. Os americanos avançaram rapidamente, disparando da cintura. Os alemães ficaram totalmente surpresos e tentaram fugir de volta para a mata. Correram direto para as armas à espera dos homens do sargento Mike Campano. Mais de 50 alemães foram abatidos a céu aberto. Nenhum foi capturado. A Companhia B não sofreu uma única baixa. Após o combate, a Companhia B varreu a área. 3 americanos que haviam sido capturados foram libertados, 2 escrivães financeiros da 28ª e um motorista negro de caminhão. Também descobriram as consequências brutais do avanço inimigo. 2 paraquedistas americanos, provavelmente pacientes feridos, tinham sido executados com as gargantas cortadas. Vários caminhões americanos foram recuperados, alguns carregados com suprimentos médicos, outros com correspondência ou explosivos. Até mesmo um tanque leve foi encontrado e reaproveitado na defesa da Companhia B. Um observador avançado de artilharia do 333º Grupo de Artilharia de Campanha juntou-se à unidade, pronto para despejar fogo de 155 mm se necessário.
Às 7 horas da manhã de 21 de dezembro, outra força alemã aproximou-se de Salle. 9 meios trilhados, 7 canhões de 75 mm e veículos leves. A Companhia B, escondida acima da rodovia num corte raso, esperou até que o inimigo estivesse a 25 jardas de distância. Então, o inferno se desencadeou. Fuzis, metralhadoras, um canhão de 57 mm e o tanque leve capturado despedaçaram a coluna. Apenas um veículo escapou. Todos os canhões foram apreendidos e depois destruídos com explosivos capturados. Mais tarde naquela manhã, 2 tanques inimigos e infantaria de apoio tentaram flanquear a posição. Um foi destruído por um foguete, o outro recuou. A infantaria foi dispersa pelo fogo americano e pela artilharia. Ao meio-dia, tanques alemães vindos de Salle abriram fogo. Mas 2 caçadores de tanques do 705º chegaram bem a tempo e silenciaram a ameaça. Ainda assim, agora estava claro, a estrada não tinha valor estratégico. Pontes a noroeste e a sudoeste tinham sido destruídas. A rota já não era viável para o reabastecimento americano. A Companhia B retirou-se à noite. Em outro lugar, em 22 de dezembro, uma patrulha alemã havia cortado a estrada perto de Mont. O coronel Allen lançou um contra-ataque com 25 homens e desobstruiu a rota, capturando prisioneiros e descobrindo que o bloqueio rodoviário não passava de carroças e carros de fazenda amarrados entre si. Um pelotão de caçadores de tanques fez reconhecimento além da posição e confirmou que o caminho estava aberto. No noroeste, a 52ª Infantaria Paraquedista agora entrava em combate real. O 3º Batalhão do Coronel Stopker havia sido ordenado a ir a Racogny para apoiar as forças em combate que recuavam de Neuville. 4 caçadores de tanques juntaram-se ao avanço, mas não encontraram ação imediata. Em 21 de dezembro, o 1º Batalhão da 52ª foi deslocado a leste de Gross-Hesse e depois ordenado a avançar rumo a Racon. A Companhia G da 56ª havia sofrido fogo intenso em Foy e recuara, expondo o flanco direito de Stopka. Stopka redirecionou imediatamente a Companhia G para proteger a brecha. A névoa envolvia o campo de batalha. Blindados inimigos moviam-se invisíveis, mas um tiro certeiro foi disparado pelo sargento Lazar Hovland. Ele incendiou um tanque alemão com 4 projéteis e imobilizou outro antes que este desaparecesse na névoa. A nova ordem da 101ª era retomar Racogny e fechar a linha entre a 52ª e a 56ª. Mas o general McAuliffe, após conversar com o coronel Sink, da 56ª, decidiu que o terreno já não era vital. Stopka recebeu instruções para recuar a uma posição mais defensável. O 1º Batalhão recuou para Gros-Hesse enquanto a Companhia A deslocou-se para Longchamps. O 377º Batalhão de Artilharia Paraquedista apoiou esses movimentos, bombardeando uma coluna alemã ao longo da estrada Salle-Bertone e destruindo 6 veículos, interrompendo o ímpeto inimigo. Em 22 de dezembro, a concentração alemã ao longo do eixo Salle-Bertone intensificou-se. O coronel Chapuis moveu a Companhia A para Champs, enquanto o restante do 1º Batalhão seguiu para Hemhula, a oeste de Bastogne. Um pelotão estabeleceu um bloqueio rodoviário perto de Longchamps. Naquele mesmo dia, o 3º Batalhão da 52ª enfrentou ataques de sondagem, pequenos, mas implacáveis. 2 caçadores de tanques foram transferidos para reforçar a Companhia A, em Champs. Uma patrulha enviada a Rouette, uma milha ao norte, travou escaramuça com 14 soldados alemães num tiroteio de 20 minutos, expulsando-os com fuzis e metralhadoras sob cobertura de artilharia. No dia seguinte, 23 de dezembro, a situação permaneceu tensa. Outra patrulha, sob o comando do 1º Tenente David White, alcançou Rouette e observou alemães entrincheirados em terreno elevado, construindo bloqueios com carroças de fazenda e cavando posições com energia febril. Era claro que estavam se preparando para algo grande. Ao sul, o 3º Batalhão do Coronel Allen, da 327ª Infantaria Aerotransportada, preparava-se para manter a linha crítica em Flamiège, Flamissoul e Saint-Hubert. O inimigo aproximava-se. Todo o peso da ofensiva alemã, apoiado por unidades experientes da divisão Panzerlehr e destacamentos da Waffen-SS, estava prestes a cair sobre os flancos ocidental e meridional de Bastogne. Os americanos estavam em menor número, com armamento inferior e congelando, mas estavam prontos. A oeste de Mende-Saint-Étienne, o 3º Batalhão do Coronel Ray Allen encontrava-se perigosamente exposto, isolado na extremidade mais distante do anel defensivo da 101ª Aerotransportada, sem contato amigável em nenhum dos flancos. Ciente de que seu batalhão estava esticado demais e vulnerável a um envolvimento, o Coronel Allen elaborou uma estratégia de recuo em 21 de dezembro.
conhecido simplesmente como Plano A, previa uma retirada metódica e por fases. A Companhia C recuaria através da Companhia B em Flamisou, que por sua vez recuaria através da Companhia A. A Companhia A deteria o inimigo o tempo suficiente para que as demais estabelecessem uma nova linha defensiva no terreno elevado, a oeste de Champs e Grande-Fange, cerca de 1 milha ao sul. Uma vez posicionadas, a Companhia A recuaria por trás delas e a Companhia C assumiria a reserva. Em 23 de dezembro, ao meio-dia, patrulhas americanas relataram blindados inimigos saindo das matas ao sul da estrada Saint-Hubert. A ameaça revelou-se uma coluna blindada alemã completa, 12 tanques, acompanhados por infantaria com uniformes brancos, provavelmente de unidades da Waffen-SS ou da Panzerlehr. Por volta das 13h30, os postos avançados de Allen começaram a recuar sem engajar diretamente, cautelosos para não provocar todo o peso da força blindada alemã. Allen temia que eles pudessem virar à direita e cortar seu elo com Bastogne, mas, em vez disso, o inimigo virou à esquerda, parando numa crista perto de Coquelaval, logo ao sul da estrada. Dali, abriram fogo contra as posições da Companhia C. Quando a blindagem alemã tentou avançar, a artilharia americana acertou em cheio. 2 tanques foram destruídos, e o restante da força alemã recuou para a posição de defilade de torre, continuando a bombardear a Companhia C à distância segura durante toda a tarde. 6 caçadores de tanques do 705º Batalhão de Caçadores de Tanques do Coronel Templeton, juntamente com um pelotão de reconhecimento, inicialmente estavam posicionados para apoiar a Companhia C, mas, ao saírem de uma ravina logo além de Mont Saint-Étienne, tanques inimigos escondidos na floresta lateral abriram fogo. 2 caçadores de tanques foram eliminados imediatamente. A emboscada forçou os veículos restantes a recuar e redesdobrar com maior cautela. O pelotão de reconhecimento avançou para proteger o flanco, enquanto o restante dos caçadores de tanques espalhou-se para cobrir as estradas-chave que levavam a montes. As tropas de reconhecimento entrincheiraram-se ao longo do mesmo eixo, preparando-se para o que claramente seria um grande ataque em preparação. Com a noite chegando, o coronel Allen recebeu mais más notícias. Seu bloqueio rodoviário em Flamières havia sido invadido. Uma coluna inimiga avançara pela estrada Saint-Hubert vinda do noroeste. Os homens de Allen acreditavam que a rota logo seria usada por elementos da 4ª Divisão Blindada para o resgate e confundiram as tropas alemãs, vestidas com camuflagem branca, com americanos. Permitiram que se aproximassem demais. Quando perceberam a verdade, já era tarde demais. 4 tanques alemães abriram fogo repentinamente contra a linha da Companhia C, causando pesadas baixas e destruindo seu posto de socorro, um canhão antitanque e um monte de munição de morteiro na primeira salva. Os tanques avançaram, rompendo a posição da companhia. Simultaneamente, os outros 10 tanques, posicionados na crista ao sul, iniciaram seu avanço. A Companhia C tentou resistir, mas desmoronou sob a pressão. Alguns de seus homens romperam para o sudeste pela estrada, enquanto outros recuaram como puderam pelas linhas. O coronel Allen, vendo a situação desmoronar, colocou o Plano A em ação. Mas o caos tornou impossível uma execução limpa. A Companhia B passou pela Companhia A conforme planejado e assumiu posições defensivas no flanco esquerdo do terreno elevado. A Companhia A, inicialmente designada como reserva, teve de voltar ao combate e substituir a Companhia C na linha devido às perdas sofridas. Felizmente, os alemães não aproveitaram a confusão. Allen reuniu seus homens e disse-lhes sombriamente: "Esta é nossa última retirada. Vivam ou morram, é agora." E ele estava certo. A partir daquele momento, o 3º Batalhão não recuaria mais um passo, embora sua prova mais difícil ainda estivesse por vir. A véspera de Natal amanheceu com uma calma enganosa. O céu estava frio e pesado em silêncio. Não houve ataque. Os homens limparam seus fuzis, verificaram suas munições e esperaram o próximo golpe da Waffen-SS, que certamente viria. Assim que a fria aurora do dia de Natal irrompeu sobre as cristas cobertas de neve nos arredores de Bastogne, o silêncio foi quebrado por passos urgentes e um aviso ofegante. O 1º-tenente Samuel B. Nichols, Jr., oficial de inteligência do 1º Batalhão da 52ª Infantaria Paraquedista, correu até o Château Roux, o quartel-general do regimento. 7 tanques inimigos e muita infantaria. Vem descendo a colina à sua esquerda, ofegou ele. De seu ponto de observação, vira as silhuetas de veículos blindados avançando pela crista a sudoeste de Hemrula, visando a junção entre a 52ª e a 327ª Infantaria Aerotransportada, um dos pontos mais vulneráveis de todo o perímetro americano. Antes mesmo que Nichols terminasse de falar, o chateau esvaziou-se.
Cozinheiros, escrivães, médicos, operadores de rádio, até capelães alinharam-se sob o capitão James Stone e correram pelos campos até a próxima crista, assumindo posições de tiro ao longo da estrada. Entre eles estavam feridos ambulantes reunidos pelo Major Douglas Davidson, cirurgião do regimento, que distribuiu fuzis e levou seus pacientes em recuperação ao combate. Dos portões do chateau, podiam agora ver os elementos de vanguarda da blindagem alemã avançando, uma linha de tanques Mark IV, apoiada por ondas de infantaria com uniformes brancos. Esses não eram meros espiões isolados. Era um ataque coordenado, liderado por formações que incluíam elementos da Waffen-SS e granadeiros veteranos do 77º Regimento. Ao mesmo tempo, a 327ª Infantaria Aerotransportada já sofria forte pressão. Às 5 horas da manhã, o coronel Harper recebera a notícia de que 18 tanques alemães haviam se formado para atacar logo a leste de Mande-Saint-Étienne. Às 7 horas e 10 minutos, o ataque total estava em andamento. Apoiada por infantaria da SS e da Wehrmacht, montada nos tanques, a blindagem alemã esmagou as companhias A e B num ataque violento e estrondoso, disparando todas as armas enquanto avançava. A linha de frente americana foi engolida pelo fogo e pela confusão. O coronel Allen, comandando o 3º Batalhão da 327ª, estava em seu posto de comando quando recebeu a ligação do capitão Preston Townes, da Companhia C. Tanques estão vindo em sua direção. Allen perguntou onde. Olhe pela sua janela, disse Townes. Ele olhou e viu a boca de um tanque alemão apontada diretamente para ele. Quando o inimigo abriu fogo a queima-roupa, a apenas 150 jardas, Allen agarrou o telefone, alertou Harper e fugiu para salvar sua vida. Projéteis explodiram atrás dele. Os artilheiros alemães subestimaram sua velocidade. Ele escapou, mas seu batalhão perdera todo o comando central. Homens da 52ª, observando a estrada da crista, viram Allen e sua equipe correndo da mata. Confundindo-os com alemães, abriram fogo, prendendo os americanos no local. Rastejando de volta à cobertura, o grupo de Allen teve de contornar e aproximar-se de Hemrula por um vale diferente. Mesmo assim, quando reapareceram, os artilheiros do 363º Batalhão de Artilharia Paraquedista, do coronel Cooper, quase os alvejaram. Apenas o aceno frenético de Allen com um lenço os poupou de mais fogo amigo. Com o batalhão de Allen despedaçado, o coronel Harper enviou seu oficial de operações, Major Jones, com um rádio até o quartel-general da artilharia para restabelecer as comunicações. Enquanto isso, o capitão MacDonald, da Companhia B, assumiu o comando. Ele ouvira a ligação desesperada de Allen e imediatamente transmitiu por rádio às companhias A e C. Mantenham suas posições. Não se movam, lutem onde estiverem. Seu comando, claro e firme, salvou a linha. Enquanto os tanques alemães, camuflados de branco, avançavam pelas linhas da Companhia A, os homens agarraram-se às suas trincheiras e revidaram. 4 foram mortos, 5 feridos, mas os 68 sobreviventes reagruparam-se e contra-atacaram. Na fase seguinte do combate, capturaram 92 soldados alemães. Eram tropas de elite, muitos deles granadeiros blindados da Waffen-SS. Sua humilhação nas mãos de tropas aerotransportadas americanas não seria esquecida. A coluna alemã, tendo rompido a frente de Harper, dividiu-se em duas. Uma ponta virou ao norte rumo a Roller, exatamente onde Nichols dera o primeiro alerta, enquanto a outra pressionou em direção a Champs, onde as companhias B e C da 52ª estavam marchando. O coronel Chapuis agora enfrentava o momento que temia. Até então, o 705º Batalhão de Caçadores de Tanques, do coronel Templeton, vira pouca ação. Isso estava prestes a mudar. 2 de seus caçadores de tanques já apoiavam a Companhia A em Champs, um posicionado no centro da vila, o outro guardando as estradas e cristas a sudoeste. Quando a infantaria inimiga avançou para a vila, esses caçadores abriram fogo com metralhadoras e projéteis de alta velocidade. Suas tripulações até desmontaram para ajudar os paraquedistas a expulsar inimigos das casas. Um dos caçadores, sob o sargento Lawrence Valletta, avançou diretamente contra uma casa que abrigava 30 alemães. Ele explodiu portas e janelas, fazendo a estrutura desabar. Depois atingiu mais 2 prédios antes de recuar, só para retornar novamente antes do amanhecer e terminar o serviço. Ao sul de Champs, a situação tornou-se crítica. Outros 2 caçadores de tanques da Companhia B, do 705º, haviam sido posicionados perto da estrada para Grand-Effange. Eles haviam emboscado e destruído com sucesso 2 ou 3 tanques alemães, mas, à medida que a escala total do ataque inimigo se revelou, quase 2 dúzias de tanques começaram a recuar. Infelizmente, moveram-se diretamente para a linha de fogo inimiga e foram rapidamente destruídos.
Seu sacrifício, contudo, desviou a fúria do ataque da Companhia C da 52ª, poupando-a da aniquilação. Ainda assim, 7 tanques alemães agora pairavam sobre a Companhia C, com suas armas disparando, transportando 15 a 20 soldados de infantaria cada. A neblina no solo reduzia a visibilidade, mas os contornos do inimigo eram claros. O capitão George Cody ordenou a seus homens que recuassem, lentamente e em ordem, até a beira da floresta. Lá, sob a cobertura das árvores, assumiram novas posições e desencadearam o inferno. Metralhadoras, bazucas e fuzis rasgaram a infantaria alemã em avanço. Corpos caíam dos tanques na neve. A blindagem alemã começou a virar à esquerda, tentando evitar o fogo mortal e atacar, em vez disso, a Companhia B em Champs. O que os alemães não sabiam era que 2 caçadores de tanques da Companhia C do 705º estavam esperando, ocultos atrás da linha florestal da Companhia C. Eles ainda não haviam disparado um único tiro, mas agora, enquanto os tanques alemães expunham seus flancos ao girar em direção a Champs, os americanos atacaram. A emboscada foi perfeita. Projétil após projétil rasgou os blindados alemães. Pegos entre o fogo da infantaria e os projéteis antitanque de alta velocidade, a ofensiva alemã, liderada por algumas de suas melhores tropas blindadas, foi repelida. O que começara ao amanhecer como uma grande investida blindada por unidades de elite da Waffen-SS e granadeiros transformara-se, até o meio da manhã, em mais uma tentativa fracassada contra o muro congelado de Bastogne. Os homens da 101ª Aerotransportada e suas unidades agregadas tinham mantido a linha novamente. No dia de Natal, o presente que os alemães haviam prometido dar a Hitler foi recebido não com rendição, mas com aço. Apesar de estarem congelados, cercados e com armamento inferior, a 101ª Divisão Aerotransportada manteve seu terreno em Bastogne com determinação inabalável. De 19 de dezembro de 1944 a 6 de janeiro de 1945, a divisão sofreu 341 baixas mortas, 1.691 feridas e 516 desaparecidas, mas nunca cedeu 1 centímetro da cidade que jurara defender. Sua resistência contra a Waffen-SS e outras formações de elite alemãs tornou-se lendária, rendendo a vários regimentos o apelido sombrio, porém orgulhoso, de os bastardos maltratados de Bastogne. Nas florestas congeladas das Ardenas, com munição escassa e esperança mais tênue que o ar gelado, esses homens escreveram um capítulo da história que ainda ecoa no legado das águias gritantes. Bastogne foi mais que uma batalha. Foi um símbolo da tenacidade americana, da irmandade e da recusa em ceder, não importando as adversidades. E com isso, encerramos o vídeo de hoje. Sou imensamente grato por você ter chegado até aqui. Seu apoio significa o mundo para mim. Um agradecimento especial aos meus incríveis apoiadores. Se você quiser apoiar o canal ou ter acesso a conteúdo exclusivo, os links para meu Patreon e Instagram estão logo abaixo. Espero que tenha aprendido algo novo e, como sempre, nos vemos na próxima aventura. Cuide-se e até logo.